A República Democrática Alemã, RDA, foi durante 40 anos um país na linha da frente da Guerra Fria. Segundo a Constituição, era governado centralisticamente por um partido. Ditadura do proletariado foi o nome dado à forma de governo necessária para acabar com a exploração do homem pelo homem. A RDA era a pátria de 17 milhões de alemães, mas no final o seu número diminuía de dia para dia. O Estado utilizou todas as possibilidades oferecidas pelo regime político e em 1989 as pessoas estavam fartas. O colapso do Bloco de Leste também significou o fim do mais pequeno dos dois Estados alemães. As pessoas ficaram com as recordações da vida sob o comunismo. Era um sistema ossificado, perdido na sua própria propaganda, que já não conseguia arranjar respostas para os seus problemas. Após o Muro de Berlim. A parte oriental de Berlim chamou a si mesma a capital da RDA. Isso aconteceu até 1990, quando o país deixou de existir. O que começou como uma utopia socialista com estilo próprio, acabou numa ruína económica. Maio de 1945, a Alemanha rende-se incondicionalmente, levando o fim à Segunda Guerra Mundial. A maior parte do país está em ruínas. Grande parte da população foi deslocada. Ninguém sabia o que o futuro reservava. A lei da ocupação prevaleceu. Os vencedores dividiram o país em 4 zonas, mas a aliança entre as 4 forças ocupantes era frágil. As diferenças entre a União Soviética Stalinista e os poderes ocidentais em breve se tornaram intransponíveis. Para os alemães derrotados, começa um período de reeducação. Vamos fazer as coisas de uma forma totalmente diferente, disseram eles. Aos nossos olhos havia apenas 2 tipos de pessoas no mundo, aquelas que possuíam os meios de produção e as que não os tinham. Através do socialismo vamos permitir àquelas que não têm os meios de produção que ponham o mundo em ordem. Achei que não era má ideia. O país estava em ruínas e o povo não tinha nada para comer. Na sua zona de ocupação, os soviéticos começaram a impor o seu sistema social e na agricultura também. Como passo inicial, a terra e as propriedades eram expropriadas e redistribuídas. Propriedades que tinham pertencido a grandes proprietários rurais eram divididas e entregues às pessoas que tinham sido recolocadas e a agricultores que tinham pouca ou nenhuma terra sua. A 7 de outubro de 1949 foi fundada a República Democrática Alemã, apesar da união da Alemanha continuar a ser o objetivo pretendido. Com o líder do partido SED, Walter Ulbricht, ainda por trás, a atenção estava voltada para o presidente da RDA, Wilhelm Pieck. A fundação da RDA foi comemorada com um cortejo à luz de archotes. A guerra estava terminada, mas não esquecida. Os soldados do Exército Vermelho permaneceram no país mais de 500 mil, um fator poderoso na Guerra Fria e também na RDA. Viviam em quartéis e nas suas próprias áreas residenciais. O objetivo era as tropas ocupantes fazerem amizade com a população local, mas os ressentimentos eram profundos. Os chamados inteligência, engenheiros, médicos, advogados, por outras palavras, a classe educada, tinham sido criados para serem anticomunistas. Aos seus olhos, Stalin era um bolchevique, o sub-humano da propaganda de Hitler. E tal como fontes soviéticas admitiram, houve muitos incidentes graves aqui na Alemanha, envolvendo tropas russas, violações e por aí fora. Naturalmente, isso virou uma grande parte da população contra o sistema e contra Stalin. A União Soviética fez enormes exigências aos seus novos amigos. Só nos primeiros 5 anos do pós-guerra, a RDA pagou 9 mil milhões de marcos em reparações. Maquinaria, linhas férreas, fábricas inteiras que tinham sobrevivido intactas à guerra foram desmanteladas e transportadas para leste. Nenhuma das zonas de ocupação ocidentais teve de enfrentar reparações a uma tão grande escala. O meu pai era comunista e ajudou a desmantelar uma das fábricas que tinha escapado à destruição da guerra. Uma noite, ele chegou a casa e disse: "Hoje desmantelei o meu local de trabalho até ao último parafuso que prendia as máquinas ao chão.
Foi muito duro para ele e por vezes os olhos enchiam-se-lhe de lágrimas. Mas ele era comunista. Muitas vezes dizia que Hitler tinha causado muito sofrimento por toda a Europa. Agora é a nossa vez de sofrer. Os mais importantes despojos da guerra estavam no solo. Mesmo antes da Segunda Guerra ter chegado ao fim, a busca tinha começado na região de Erzgebirge por material necessário para fazer uma bomba atómica, o urânio. Geólogos soviéticos procuraram em velhos poços de minas um elemento que não existia no seu país. E encontraram-no. Foi dada prioridade máxima à produção de urânio e criado um nome de fachada, Vismut, uma empresa com direitos especiais que foi isolada do resto da RDA. Foi criado um Estado dentro do Estado. Os trabalhadores eram atraídos de todo o país com bom pagamento e rações especiais. Mas se fosse necessário, o trabalho era também recrutado. O trabalho era duro e perigoso. A necessidade de atingir grandes quantidades e a falta de medidas de segurança nas minas resultou em inúmeros acidentes, alguns dos quais fatais. Graças ao urânio da RDA, a União Soviética pôde equiparar-se aos Estados Unidos na corrida às armas. Não houve declarações oficiais acerca da bomba. Fazia-se alusão a ela. Dava a impressão de que os soviéticos tinham vergonha de tudo. Eles sabiam bem que o nosso urânio era apenas importante para a bomba. A bomba era apresentada como um símbolo. Se tivermos a bomba, disseram eles, podemos garantir a paz. Teremos sempre paz. Paz, paz, paz. Na primavera, depois do Ocidente ter rejeitado a proposta de Stalin para criar uma Alemanha neutra mas unida, começou uma nova era para a RDA. De acordo com as propostas recebidas da classe trabalhadora, o Comitê Central do Partido da Unidade Socialista da Alemanha decidiu que o socialismo será sistematicamente construído na República Democrática Alemã. O líder do partido, Walter Ulbricht, tinha atingido o seu objetivo. As afirmações de que a RDA era meramente um Estado provisório pertenciam ao passado. Construir o socialismo significava construir indústria pesada. O partido queria que o país se tornasse autossuficiente. Cotas de trabalho eram elevadas além fronteiras. Os trabalhadores ganhavam menos. Isso causava insatisfação e desassossego. A 17 de junho de 1953, em Berlim Ocidental, a situação descontrolou-se. Quando os trabalhadores se manifestaram contra o governo, tanques soviéticos rolaram nas ruas para esmagar a insurreição. Alguns manifestantes foram mortos e muitos outros feridos. Foi declarado o estado de emergência. O descontentamento espalhou-se por todo o país. Também aqui, em Stalinstadt, uma colónia socialista modelo, os trabalhadores estavam insatisfeitos com o seu governo. Meio-dia, os trabalhadores nos maiores locais de construção depuseram as ferramentas e reuniram-se para uma marcha de protesto até à Câmara Municipal local, a sede dos comunistas. Corremos para ver o que se estava a passar. Ficámos na Praça do Mercado e o meu marido andava para trás e para a frente. Estávamos em frente à nossa loja. Os Danskas tinham uma loja de artigos elétricos. Observaram os tanques soviéticos a avançar em frente da loja deles para esmagar a revolta. Ficámos horrorizados. Eles entraram na Praça do Mercado, vindos de Königstrasse, e pararam. Os soldados soviéticos saíram e começaram a disparar para o ar. Nós também voltámos para dentro, jantámos e não nos preocupámos. Mas à 1h30 da madrugada a campainha tocou. Eles estavam a bater à porta.
O nosso quarto ficava no piso de cima. Eles prenderam o meu marido. Quando ouviu as algemas a fecharem-se, o meu pai teve um ataque cardíaco. No início, foram negadas à família de Walter Tanschka quaisquer notícias acerca dele. Depois souberam que ele tinha sido acusado de incitar os trabalhadores à revolta no dia 17 de junho de 53. Não podíamos acreditar. A prisão era mesmo má. Não conseguia habituar-me à ideia de que o meu marido estava detido como um criminoso. Era tão deprimente. Com um julgamento sumário, Walter Tanschka foi enviado para a prisão durante 3 anos. O procurador público tinha pedido uma sentença de 10 anos.